42ª sessão ordinária de 2015, da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Sebastião José Risse para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Informo a todos que a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, constituído pelo ato da mesa 19/2015, reuniu-se e elegeu o seu presidente, relator, conforme o ato da mesa 20/2015, a saber, Argeu Donizete Rischini, presidente, José Augusto Cavalcante Navas, relator, José Dias Volcão, membro, Luiz Carlos Vic Francisco, membro, Rubens Algarte de Rezende, membro. Agora passo nesse momento a palavra para a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, primeira secretária, para a leitura do pequeno expediente. Convite. A Câmara Municipal de Tambaú, através de seu presidente, tem a honra de convidar o excelentíssimo senhor e família para prestigiarem a sessão solene de outorga de título de voluntário modelo, onde serão homenageados as seguintes pessoas: Pedro Luiz de Carvalho, Maria Tereza Salote, Rita Guilhermina Oliveira Crepaldi, Jaderson Luiz da Silva, Aloísio Aguinaldo Bernardes, José Jaime da Silva. O acontecimento será no Centro de Convenções Zélia Maria de Carvalho Biela, Rua Alfredo Guedes, 1255, Jardim São João, às 19 horas, no dia 11 de dezembro de 2015. Solicitamos a gentileza de que a ciência deste convite seja estendida para todos os vereadores deste legislativo. Antecipamos que a presença do excelentíssimo senhor será motivo significativo para o brilhantismo da solenidade. Luiz Fernando Viana Neves, presidente da Câmara Municipal de Tambaú. Consta do pequeno expediente, projeto de decreto legislativo, a considerar de deliberação de número 13/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, concede título de cidadão honorário de descalvado ao deputado estadual pastor Adilson Rossi. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de decreto legislativo 13/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado de deliberação. Projeto de lei do Legislativo a considerar de deliberação de número 46/2015, de autoria do vereador Sebastião José Risse, dispõe sobre a instituição do Dia do Motoboy e o insere no calendário oficial de eventos do município de Descalvado e dá outras providências. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 46/2015, de autoria do vereador Sebastião José Risse, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei do Legislativo de número 47/2015, de autoria do vereador Rubens Algarte de Rezende,
obriga os mercados, supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres situados no município de Descalvado a acomodar em espaço único e de destaque, gôndola ou prateleira, os produtos alimentícios elaborados sem a adição de glúten ou lactose, bem como os produtos recomendados para pessoas com diabetes e da outras providências. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 47/2015, de autoria do vereador Rubens Algarte de Rezende, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado de deliberação. Projeto de lei do Legislativo de número 48/2015, de autoria da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, denomina Dr. José Antônio Todescan Gabriele Lito o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, localizado na Rua Coronel Arturo Whittaker, número 2561, Centro, no município de Descalvado. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 48/2015, de autoria da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado de deliberação. Moções de congratulação a considerar de deliberação de número 22/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula a equipe do Instituto de Química da USP de São Carlos, responsável pela pesquisa e descoberta da fosfotanolamina sintética, substância destinada ao tratamento e à cura do câncer, por sua incansável luta em salvar vidas e pela imorredora contribuição à ciência conforme especifica. Pergunto aos senhores vereadores se a moção de congratulação 22/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção considerado de deliberação. Moção de congratulação de número 23/2015, de autoria do vereador Anderson Aparecido Esposito, congratula os colaboradores da Associação Protetora dos Animais de Descalvado, a APAD, pelo importante trabalho e dedicação à frente do Canil Gatil e pelo espírito solidário demonstrado através de ações e campanhas que mobilizam a população em prol do bem-estar dos animais. Pergunto aos senhores vereadores se a moção de congratulação 23/2015, de autoria do vereador Anderson Aparecido Esposito, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção de congratulação considerado de deliberação. Proposituras a encaminhar, indicação de número 416/2015, do vereador pastor Adilson Gonçalves, propõe ao prefeito municipal a concessão de uma cesta de Natal aos servidores públicos municipais no mês de dezembro, contendo gêneros alimentícios como forma de gratificá-los pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Indicação de número 419/2015, do vereador pastor Adilson Gonçalves, requer novamente ao Poder Executivo que, juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, determine os serviços necessários para a sinalização de solo na Avenida Bom Jesus, com o objetivo de disciplinar o trânsito naquela via de grande fluxo de veículos, conforme especifica. Indicação de número 413/2015, do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, reivindica ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que tome providências quanto às pessoas que estão invadindo e morando
no antigo espaço do nosso clube, causando sensação de insegurança e incômodo aos moradores e estudantes que moram e transitam naquelas imediações. Indicação de número 418/2015 do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, pede ao prefeito municipal que atenda ao requerimento da empresa Royal Canã, a qual solicita a construção de uma lombada, repintura da faixa de pedestre, bem como a limitação de estacionamento nas ruas Bezerra Paz e Samuel Rodrigues Morgado, conforme especifica. Requerimento de número 130/2015 do vereador Elton Antônio Venâncio, reivindica ao cartório eleitoral da comarca de Descalvado que dê ampla divulgação à população local sobre o agendamento para a identificação biométrica, com o objetivo de incentivar o leitor a realizar seu cadastro, evitando-se, desta forma, filas quando a biometria se tornar obrigatória. Indicação de número 420/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre o controle da reprodução e adoção de cães e gatos no município de Descalvado e dá outras providências. Requerimento de número 129/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, requer ao Poder Executivo informações referentes ao corte do convênio médico da Unimed para dependentes dos servidores públicos municipais que se encontram afastados de suas atividades. Requerimento de número 131/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, solicita à Secretaria Municipal de Educação e Cultura informações sobre o planejamento da oferta de ensino em tempo integral para o ano de 2016, principalmente a educação infantil, conforme especifica. Indicação de número 414/2015 do vereador José Dias Bolcão, reivindica ao senhor prefeito municipal que, junto ao órgão competente, instale tapumes para o fechamento da construção da nova unidade de saúde da família do bairro Jardim Belém, visto que a obra fica completamente aberta, servindo de abrigos para usuários de drogas e causando sensação de insegurança aos moradores de sua imediação. Indicação de número 415/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, pede ao Poder Executivo que realize planejamento junto às secretarias competentes, visando a ornamentação das ruas e praças da região central com temas natalinos durante o próximo mês de dezembro, em comemoração às festividades de final de ano. Indicação de número 417/2015 do vereador Sebastião José Risse, solicita ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, a intensificação do atendimento odontológico na área de implantação de prótese dentária no Centro Odontológico Municipal. Senhor Presidente, eram essas as proposituras do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Primeiro orador, Guto Cavalcante. Senhor Presidente, aos colegas vereadores, ao público presente, aos internautas, à imprensa, boa noite a todos. Saudar a tia Deise, também a dona Carmen, representando aqui a comunidade de São Benedito. Se houver mais alguém também, bem-vindos. Obrigado pela presença. Nós vamos logo mais apreciar um projeto que insere no calendário oficial do município também a festa dessa tradicional comunidade. Quando da aprovação do projeto, eu irei me manifestar novamente. Gostaria de parabenizar aqui o vereador Vick Francisco. Na última semana, aconteceu aqui na Câmara a Semana Jurídica da Unicastelo, que levou o nome do vereador e também professor do curso de Direito do nosso campus,
uma justa e reconhecida homenagem a você, Vic. Parabéns a você, a todo o corpo docente e discente do curso de Direito da Unicastelo em Descalvado. Parabéns. Eu trago nessa noite um anteprojeto de lei que trata sobre, mais uma vez, a posse responsável de animais. É uma das bandeiras que não só eu, como outros colegas, temos levantado aqui na Câmara, cada um ao seu modo, procurando e pesquisando projetos que dão certos em outros municípios e trazendo para cá na medida do possível. Trata-se de um anteprojeto porque ele deve ser apreciado pelo Executivo, porque entra na esfera do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Proteção Animal. Hoje, ainda há pouco, conversando com representantes da Associação Protetora dos Animais de Descalvado, a APAD, nós percebemos que tudo que diz respeito à proteção animal fica por conta da APAD, quando, na verdade, o Executivo também precisa ter a sua parcela de responsabilidade em relação a isso. A criação do Conselho, como outras questões, como outros conselhos existentes, além desses representantes da sociedade civil e de entidades sem fins lucrativos, nós temos também, por obrigatoriedade, a presença de pessoas relacionadas ao Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, até mesmo da Secretaria de Educação, do Meio Ambiente, para que haja conscientização. Além disso, nós criamos nesse anteprojeto a questão da adoção de animais, do lar temporário e do apadrinhamento de cães. Muitas vezes a pessoa não tem como adotar um animal do canil, mas ele tem como dar subsídio para que esse animal seja bem tratado lá. E isso ajudaria muito nessa questão de saúde animal em nossa cidade. O anteprojeto será encaminhado ao prefeito e, ao mesmo tempo, a APAD irá me trazer um parecer do que elas pensam em relação a esse anteprojeto, para que a gente possa melhorá-lo e apresentar de uma forma definitiva ao Poder Executivo. Uma outra questão que trago nessa noite é uma preocupação minha. Eu fui procurado por alguns pais de alunos, principalmente da educação infantil, com o boato, não sei se é verdade, sobre o fim da oferta de tempo integral para o pré-1 e pré-2 no ano que vem. Então eu estou pedindo à Secretaria da Educação que nos informe qual o planejamento que ela tem para a oferta de tempo integral no ano que vem. Se for verdade isso, nós estaremos aqui encampando também a defesa desses pais. Ou que a secretária mostre outras medidas em parcerias com as entidades para que as crianças de pré-1 e pré-2 possam também ser acolhidas no contraturno das aulas, né? Isso deu muito certo de uns anos para cá, as crianças passam o tempo integral com atividades nas EMEIs e alguns pais me procuraram que ficaram sabendo aí dessa informação, onde o governo, por contenção de gastos, estaria cortando o tempo integral das nossas crianças no ano que vem. Então, a princípio, se trata de um requerimento solicitando informações da Secretaria em relação a isso. E, se preciso for, nós vamos levar à frente essa reivindicação. Por quê? Está na lei do Fundeb, que é direito da criança dessa faixa etária a ter o acompanhamento em tempo integral. Se a Prefeitura não pode fazer, que ela conte então com os parceiros para fazer. Então é uma medida muito drástica, que eu acho que precisa ser muito bem conversada, do que vir e simplesmente dizer que vai cortar, né? Os pais estão preocupadíssimos, pois o fim de ano se aproxima e não sabem o que vai fazer com os seus filhos no ano que vem. Então eu espero que a resposta venha no prazo regimental, para que a gente possa estar dando aí esse parecer aos pais e alunos da nossa rede. Outra coisa que eu trago aqui, o vereador Argeu, que sempre defende o funcionalismo, e tantos outros colegas assim como eu, terça-feira passada, dos 50 e poucos funcionários afastados que nós temos na Prefeitura, eles receberam uma comunicação em AR, pelos Correios, onde eles são informados que a Prefeitura estaria, a partir do dia 20 de novembro, cortando o plano médico dos dependentes daqueles servidores que se encontram em situação de afastamento. Eu quero dizer ao prefeito, à sua equipe, à Secretaria de Administração, ao RH, que ninguém fica doente porque quer. Ninguém fica doente porque quer. E a pessoa, na limitação da sua doença, já convivendo com o problema de ter que ser afastado, recebe uma notícia dessas, dizendo que o plano de saúde dos seus dependentes vai ser cortado por contenção de gasto.
Agora, o que mais me chamou a atenção, que o seu secretário de administração não assina o comunicado, que a chefe do RH não assina o comunicado, e eu fui saber que ele foi dividido entre os escriturários do setor. Nada contra os escriturários, mas eu acho que uma comunicação como essa deve ser feita pela chefe imediata. No mínimo. No RH existe a chefe que deveria passar essa comunicação. Ou o próprio secretário de administração, ou ele não sabe o que acontece debaixo dos olhos dele. O que eu quero colocar aqui é que existem funcionários afastados, ou melhor, funcionárias afastadas em licença maternidade, que acabaram de ter os seus filhos e estão, dentro do que a lei permite, de estarem afastadas de suas funções. Uma servidora afastada que contribuiu 15, 20 anos com a prefeitura, quando se afasta para ter o seu bebê, logicamente que o bebê dela também será aderido ao plano de saúde. E por estar gozando de licença maternidade, ela recebe a informação de que o seu filhinho, sua filhinha, vai ser cortado do plano por contenção de despesa. Vejam as trapalhadas de um prefeito trapalhão. Onde já se viu, nesse momento de sensibilidade com os funcionários afastados, ele fazer uma trapalhada dessa. Eu espero que já tenham corrigido isso, porque isso não tem fundamentação legal nenhuma. Nenhuma. Simplesmente fazem o que acham que devem fazer e prejudicam o funcionário. As cartas foram enviadas via correios e assinadas por diversos escriturários da Prefeitura Municipal. Nem para isso o seu secretário de administração tomou a iniciativa para mostrar a cara dele. Então fica aqui, eu já acionei a Procuradoria da Câmara e estarei em cima dessa questão. Porque eu não acho justo um funcionário, no momento de enfermidade ou da alegria da licença maternidade, receber uma comunicação como essa. Para mim, não existe fundamentação legal e a Prefeitura cometeu mais um erro, mais uma grande trapalhada em relação a isso. Eu quero trazer aqui também a informação, não fui respondido até o momento de forma oficial, mas pude ver pelos jornais que o secretário de Obras recebeu uma equipe do CDHU para fazer a vistoria daquela área que eu estava cobrando para que ele identificasse, para que construísse mais 200 casas populares. O Pinho havia me respondido simplesmente que ele estava cuidando das coisas, quando na verdade eu havia pedido cópias de protocolo, de carimbo, de tramitação dessas 200 casas, que, vale informar, foram conquistadas lá em 2010. Aqui não se discute o pai da criança, não se discute, mas a gente tem que ser justo em relação a isso, né? Eu não estou aqui para falar que o Guto conseguiu casa, pelo contrário, eu não consegui. O pedido que eu fiz recentemente foi para apartamento e não vai vir esse ano. Mas essas casas, foi anunciada 300 numa oportunidade, vieram 76, faltavam 224. Desde 2013, quando o Exposito era prefeito, eu cobro um parecer para que não se perdessem essas casas. Esse ano eu estive em abril na CDHU, pessoalmente, para acompanhar a tramitação, quando por surpresa foi me dito, só falta o prefeito identificar a área. E que se ele não identificasse nesse ano, a cidade perderia, porque ano que vem já é ano de eleições municipais. Então, o Pinho fez a parte dele, fica aqui o nosso registro, ele deu continuidade ao processo pelo bom relacionamento que ele tem com o secretário da Habitação, e Descalvado vai ser contemplada já, se não me engano, com 190 casas, pelo que eu vi. Ainda é pouco, nós precisamos pedir mais, e é o que nós temos feito, e tenho certeza que o Pinho também tem feito. Então fica aqui o registro dessa situação, fico muito feliz da coisa estar andando, porém só acho que podia ter respondido à Câmara como deveria quando foi solicitado. Não custa mandar um papel com as cópias para a gente, ou se der muito trabalho, Pinho, para você xerocar tudo isso, pode me chamar que eu vou com o maior prazer verificar em loco essa situação. Mas não precisa fazer dessa maneira. Parabéns pelo seu trabalho e a população agradece por mais essas unidades habitacionais que nós vamos receber no município. São essas as minhas palavras. Eu volto a falar de São Benedito daqui a pouco e também do veto do meu projeto de lei de abandono de imóveis, que vai ser apreciado nessa noite também. Boa noite a todos. Próximo orador, vereador José Dias. Próximo orador, Adilson Gonçalves. Próximo orador, vereador Ricci.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, nobres companheiros vereadores, público presente, representantes da imprensa, amigos internautas, nossas boas-vindas à professora Deise, à dona Carmen, sempre queridas nos meios familiares, inclusive eu destaco a minha família, professora, dona Carmen. Sejam bem-vindas nesta Câmara Municipal. Eu vou aproveitar até da bondade do Marcel, enquanto eu estiver me pronunciando, ele vai fazer as exibições de um evento que aconteceu hoje na Unicastelo, que é o Workshop de Toxicologia Veterinária. Isso foi tudo organizado pelo professor Dr. Marco Antônio de Andrade Neto e pelos alunos de veterinária do nosso município. Inclusive, eu destaco aqui a presença de um deles, o Mauro Daniel, que foi o correspondente do convite a nós endereçado, e nós estivemos lá hoje acompanhando de perto. O objetivo, além do currículo colegial, é de que levasse informações de bichos peçonhentos, inclusive com cobras, apresentação de cobras, aranhas, taturanas, sapos, de tudo quanto é animal e plantas que são tóxicas aos animais e também às pessoas, foram ali pelos orientadores, cada aluno participando de um determinado assunto. O evento percorreu, foi até o período da tarde, iniciou-se às 8 horas, foi até o período da tarde, e a nossa participação, nós tivemos esse orgulho, mas também temos uma cobrança a ser feita. Eu não sei se seria uma cobrança ou um pedido, um evento de tão suma importância como esse que nós presenciamos lá na Unicastelo, que apenas uma escola estadual teve a possibilidade de levar seus alunos, que deu-se para perceber ali a atenção e também a preocupação para o aprendizado do que faria mal. Crianças perguntando de imediato, preocupado com seu cãozinho, com o seu gatinho, a planta que tem dentro de casa, uma criança ainda engatinhando, que outras escolas deveriam estar participando. E aqui eu gostaria até de uma parceria da Secretaria de Educação, não só com o evento de hoje da veterinária, com os outros que também são realizados, inclusive aqui na semana foi realizado do curso de Direito, até homenageando nosso companheiro Vic, o porquê não trazer aquelas pessoas ou crianças que têm interesse no amanhã de fazer direito também. Mas nesse evento de hoje, seria a importância dessa liga entre a Secretaria de Educação com todos os eventos, porque nós temos uma Unicastelo, é uma universidade, não é uma escola qualquer que está fazendo o evento, realizando. São alunos interessados, próximos a se formarem em veterinária, que estão ali na luta de oferecer a todo mundo. Eu confessei lá na hora que muitas informações que eu recebi, eu não sabia, de plantas, algumas que a gente conhece, o mal que ela faz com o ser humano, para um animal. Eu aprendi ali que eu não sabia. Imagine uma criança. E ali a gente viu a demonstração que eles estavam firmes no propósito de conhecer de perto o que os alunos estavam sendo ali orientados. Então, essa parceria com a educação auxiliaria em desencadear aí quantos projetos? Muitos projetos, não só da área da veterinária, quanto outras áreas da Unicastelo, que é um curso superior, e por que não dizer das escolas também que nós temos aqui de nível estadual e também do nosso município. Eu obtive informação que passaram por lá uma média de 400 a quase 500 pessoas durante o período de hoje. Para os idealizadores, os realizadores, o professor Dr. Marco Antônio e os alunos que ali estavam como orientadores, foi um sucesso o que eles realizaram. Mas poderia ter sido muito melhor se houvesse uma participação da Secretaria de Educação. Inclusive ali, os bichos, os peçonhentos, eles causam medo. Mesmo ali estando mortos, eles causam medo. E quando da informação que a gente obtém, da forma que eles agem, qual é a possibilidade que a gente tem de se evitar
E foi muito importante o que aconteceu, que a gente assistiu lá. Eu quero até aqui cumprimentar você, o Mauro, que seja o nosso portador, ao Dr. Marco Antônio e aos demais companheiros, que a Câmara Municipal, através da minha participação, está cumprimentando a todos por essa realização, que com certeza, no amanhã, meus companheiros que aqui estão poderão estar também acompanhando de perto o que nós vimos. E até ali, tudo de perto, sendo acompanhado pelo diretor do campus, o professor Paulo Roberto Marcato, da qual no final nós ficamos ali, ele com a sua satisfação de ver os alunos da Unicastelo fazendo uma apresentação de tão alto nível, com painéis, tudo orientados, com bichos, plantas, aliás, tudo aquilo que eu já citei estava lá presente. Então, a gente sentia no sorriso de cada orientador o prazer de estar ali falando com aqueles que estavam visitando. Então, eu fiquei muito feliz e eu requeiro aqui, senhor presidente, que oficie ao professor Dr. Marco Antônio Andrade Neto, cumprimentando por esse primeiro, aliás, é o sexto evento que acontece, é a 6ª edição do workshop de toxicologia veterinária, que até no incentivo da Câmara Municipal para que outros mais aconteçam. E o diretor, o Paulo Roberto Marcato, já deixou a sua gratidão ali com a nossa visita, inclusive nós tivemos acompanhados pela Natália, que fez o trabalho de fotografia para nós lá, que sentiu de perto também o quão importante é um evento dessa natureza. Então, eu me senti muito gratificado de estar ali com os alunos e de ter aprendido muito, porque, como a gente sempre diz, a vida é um livro aberto, mas se não folhear, a gente não aprende o dia seguinte que está escrito. Mas foi muito importante, muito oportuno, e mais uma vez, Mauro, muito obrigado pelo convite e parabéns por esse evento que foi realizado. Quero cumprimentar aqui também o companheiro Guto, que depois nós teremos um projeto de sua autoria, que vai oficializar a festa do nosso glorioso São Benedito, festa tão tradicional na nossa cidade, que quando fala em São Benedito, vem as lembranças do passado, as belas noites de samba, que pernoitavam, né, de um dia para o outro, e sempre naquele local ali, hoje com mais condições de passeio e tudo mais, mas de muita importância. Eu cumprimento Vossa Excelência e já deixo aqui registrado de antemão o meu voto favorável. E até comunicar à professora, a Carmen e todos que estão presentes, que também no domingo nós estaremos comemorando, a cidade comemora o dia de nossa saúde, e já está tudo definido os ônibus que partirão aqui no Trido, que será realizado, será dia 18, 17, 18, 19 e 21. Se eu não me engano, acho que é 18, 19, 20, 21 e depois a festa. Então a Praça São Benedito será o local de partida também dos ônibus. E esses cumprimentos que eu faço ao companheiro, estendo a todos da comunidade de São Benedito. Muito obrigado a todos. Vereador Risse, eu queria confirmar o ofício ao Dr. Paulo Marcato. Não, aqui eu faria ao Dr. Paulo, Dr. Marco Antônio de Andrade Neto, que é o professor de veterinária da Unicastelo. O ofício poderia ser estendido também ao diretor Paulo Roberto Marcato. Ofício também deferido. Muito obrigado. Tá? Próximo orador, Argel Rischini. Boa noite a todos. Uso a tribuna hoje para, depois de muito tempo, desde 2013 venho pedindo, fiz 2013, 2014, 2015, que o prefeito olhasse para o nosso funcionário público, colocaria um assistente social e uma psicóloga para acompanhar as pessoas que estejam afastadas por motivo de saúde. Eu não recebi oficial essa notícia que vai ser colocada, mas teve uma notícia no jornal que o único prefeito que lembrou dos funcionários é esse prefeito e disse que vai colocar essas funcionárias para fazer esse serviço, um acompanhamento desse pessoal que esteja afastado.
Então, quero agradecer ele que ele está atendendo um pedido meu. Ele não colocou meu nome, mas eu já pedi aqui que ele atenda o pessoal, não precisa colocar o nome do vereador que vem pedindo. Só para agradecer ao prefeito sobre isso. Também falar a respeito da nossa cidade, que todo mundo vê, está um verdadeiro lixão esparramado na cidade. Teve uma reunião hoje para fazer um mutirão, para fazer uma limpeza. Eu espero que essa reunião, eles façam essa limpeza e depois conserva. Porque do jeito que está hoje, essa limpeza está toda atrasada por falta de caminhão, de funcionários, né, para fazer o serviço. Tem acho que 3 caminhões que trabalham recolhendo esses lixos, só tinha um funcionando. Então não é culpa dos funcionários públicos, é falta de equipamento para esse pessoal fazer a limpeza na cidade. E com 8 horas eles não conseguiam fazer, imagina agora com 6 horas, né? Ficou mais difícil. Então eu gostaria que eles faziam esse mutirão, limpassem a cidade e depois pelo menos conserva mais limpa a cidade. E também eu queria falar a respeito, porque sempre o jornal vem falando que tem a turma de quanto pior, melhor, né? Eu acho que a administração e os seus administradores são esses caras de quanto pior, melhor. Que eles estavam, a semana passada, mexeram numa coisa que vem funcionando muito bem, que é feita pela agricultura, aquela feira da Praça São Benedito, dos assentados. Semana passada, o senhor Leandro Cardoso, que é o que o Guto citou, que ele não deu a cara para fazer, para assinar a carta dos funcionários, ele esteve na praça, ele mais os seus 2 assessores, os Marcos, né, e autorizou a feira trabalhada meio-dia, às 6 às 7 da noite, né, que é às 19 horas. Essa feira, desde quando ela montou, que foi na época do Panone, que foi feito esse projeto, ela tem umas normas a seguir, uns horários para seguir, que seria das 15 horas, né, que é às 3 horas, até às 19 horas. Aí o senhor Leandro Cardoso, para se aparecer, que ele não cuida nem da secretaria dele, né, ele vai se meter na secretaria que está funcionando. Então eu acho que o jornal deve colocar lá que a turma do Quantos Pior Melhor é os próprios secretários do prefeito, né? Eu acho que eles deveriam citar quem são os piores. Ele não cuida da secretaria e fica pondo o bico onde está funcionando. Uma feira que está, todo mundo sabe, já vem desde a época do Panone, muito bem, o pessoal está tudo contente, os caras vão lá e querer mudar uma feira, querer que os caras venham vender alface meio-dia. Essa feira já foi projetada para o pessoal que trabalha ter a oportunidade que depois das 5 horas até as 17 horas tem a oportunidade de passar pela feira e fazer sua compra. E eles simplesmente fazer média, o senhor Leandro e os Marcos, né, os seus secretários, foram lá e mudaram sem comunicar a secretaria. Eu acho que isso é um absurdo, né? Isso é falta de comando de prefeito que manda, que nós não temos descalvado, que está faltando para melhorar toda a situação da cidade nossa. É só isso aí, boa noite a todos. Morador Anderson Exposito. Boa noite a todos. Gostaria de comunicar aqui que a minha reunião solicitada com o secretário de Obras, Luiz Antônio do Pinho, a respeito do transbordo do lixão da nossa cidade, para que dê explicações do que está acontecendo, que há mais de 2 anos se encontra uma montanha de lixo lá e está se pagando a empresa para fazer o transporte de lixo, mas ao invés de diminuir a quantidade de lixo, só está aumentando e causando transtorno e queimadas fogo que criminosos colocam lá para tentar diminuir o lixo e coisas desse tipo. Até animal, foi encontrado um animal pela PAD outro dia, em situação constrangedora, quase morto já, foi encontrado no lixão. Então, senhor secretário, obrigado pela sua presença, que o senhor vai vir aqui dia 24 de novembro, às 18 horas. Por favor, venha munidos de documentos para comprovar o que foi questionado ao senhor a respeito das viagens
que dizem que estão levando, mas não estão levando. Então, por favor, venha com todas as documentações necessárias para esclarecimento ao povo e aos vereadores. Eu também gostaria aqui de comentar a respeito de uma entrevista que o senhor prefeito que assina, Henrique, que ele pôs uma nota assim no jornal, redigido, escrito, comprado pela atual administração. Ele pôs assim, perguntaram para ele, qual a mensagem que o senhor deixa? Ele responde assim, minha administração é transparente, estou à disposição da população e dos vereadores, que infelizmente por causa de alguns atravancam projetos importantes por mais de 90 dias, e quem perde é a população e a cidade. Essas atitudes atrapalham o desenvolvimento e o progresso. E lamento muito que a situação esteja assim. Senhor prefeito, o senhor precisa parar de ser mentiroso, dizer essas mentiras, que nós estamos atrapalhando a administração, não estamos atrapalhando a administração, estamos segurando para o senhor não fazer mais loucura do que o senhor já fez. Como a intervenção da Santa Casa, que causou um prejuízo de mais de R$1 milhão para o nosso município, que foi R$250 mil, foi só para o bolso de algumas pessoas. É difícil a gente acusar, mas foi para o bolso de algumas pessoas. E pode ser um de nós aqui que foi no bolso, tá? Pode ser que foi para o bolso de um de nós. Não sei, mas pode ser. Eu acho que o povo sabe no bolso de quem foi. Então nós não estamos atravancando a sua administração, é que você é incompetente ao máximo. Você precisa ganhar o título de o pior prefeito da história da nossa cidade. Pois igual a você nunca se viu. O senhor é muito fraco, com todo respeito, a sua administração é péssima. Mesmo tendo os melhores advogados do seu lado, o senhor é péssimo, senhor prefeito. Como prefeito, como pessoa, o senhor é muito bom. Mas como prefeito está deixando a desejar. E outra coisa que ele comentou em sua matéria é que nós atravancamos a compra da Vigor. Nós não atravancamos, barramos você de fazer outra loucura. Você vai comprar um elefante branco por mais de 700, 800 mil reais, para depois você não poder investir na obra, que tem rios que passam ali, e muitas outras coisas, tem vegetação, não pode ser desmatado, e muitas coisas. Então nós não estamos atravancando, estamos com medo de que o senhor faça mais loucura. Então quando vem um projeto polêmico aqui, a gente derruba mesmo. Projeto polêmico, vai tirar dinheiro da educação, dinheiro da saúde, então nós somos contra. Não somos contra o senhor não, apenas contra alguns atos irresponsáveis da sua administração. E já que aqui o senhor diz que a sua administração é transparente e está à disposição da população, dos vereadores, eu gostaria, mas isso vai ser um pedido para a próxima semana, que eu vou estar entrando com um requerimento, solicitando cópia de todos os empenhos, objeto de compra de bens e serviços com valores abaixo de R$8 mil, no período de janeiro de 2014 até outubro de 2015. Por que eu estou fazendo esse pedido? Eu farei esse pedido a semana que vem, não é para essa semana não. Pois me ligaram de dentro da prefeitura, a pessoa ela não quis se identificar, do número do telefone 3583-9300, eu me recordo muito bem que esse telefone é da prefeitura. Qualquer um que ligar do Paço Municipal vai aparecer no seu telefone, 3583-9300, e essa pessoa me disse que na administração, desde o início de 2014, foram feitos mais de 4 milhões de reais de empenho de serviços e produtos, mais de 4 milhões de reais. E essa secretaria é do senhor Leandro Cardoso, secretário de administração. Mais de 4 milhões de reais de empenho de serviços e produtos, e não se viu serviço e nem produto.
Então, senhor prefeito, transparente, como o senhor disse que o senhor é, por favor, semana que vem não, essa semana está entrando um ofício para o senhor, para que o senhor mande para a gente todas as cópias desses empenhos abaixo de R$8.000. Mostre a sua transparência para o povo. Essa denúncia que foi feita saiu de dentro do telefone da prefeitura. Se vocês rastreiam telefonemas, podem rastrear que vocês vão achar telefonemas para o meu número de celular. Vocês podem procurar que vai ser achado. Saiu de dentro da prefeitura, 35839300, mais de 4 milhões de empenhos de bens e serviços que não foram executados. Então, por favor, senhor prefeito, semana que vem, aliás, essa semana está indo um ofício para o senhor, e responda, não para mim, não somente para mim, para o povo, se isso é verdade ou não. Pois a pessoa que hoje comanda essa administração é uma pessoa que deixa dúvidas perante a sua capacidade de administrar, que é o secretário. Eu tenho dúvidas, pois há várias vezes mandei vários ofícios a ele, e em especial um ofício que é o extrato da Associação da Santa Casa, que já foi pedido por várias vezes, extrato da movimentação bancária da Associação da Santa Casa, que o senhor Leandro Francisco Gomes Cardoso é interventor. Ele cuida do dinheiro da Associação da Santa Casa. E ele não se passa um extrato para ninguém. Então, senhor Leandro, mostra que o senhor é uma pessoa certa e correta. Como eu já disse, o senhor é a menina dos olhos de algum vereador aqui. Prove ao contrário. Prove ao contrário que o senhor é limpo e transparente. Mande esses extratos e essa semana estará entrando o requerimento pedindo as cópias desses empenhos. Então, por favor. Bom, outra coisa que eu gostaria de dizer, que já saiu no jornal também, que o senhor doutor Sérgio Franco de Lima nos procurou para poder ter um candidato para disputar com o Henrique. Na verdade, ele conversou com a gente mesmo, tivemos uma reunião. Na verdade, ele está à procura de um candidato mesmo. Então, ele veio conversar comigo, com o Vicky, com o Guto, com o Argel, mas eu não sei para que tanta preocupação. O Henrique está indo bem com a administração dele, né? Está indo cada vez melhor. Então, eu não sei por que o jornal se preocupar se vai ter um candidato contra ele. Bom, eu acho que o que eu tinha que falar de mim era isso, mas eu acredito que logo após meu pronunciamento, vai subir algum vereador na tribuna e falar um pouco mais da minha vida pessoal e da minha vida política. Obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Próximo orador, vereador Edevaldo Guilherme. Que bom que não vamos esperar muito. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu quero iniciar meu pronunciamento cumprimentando a Polícia Militar e fazer isso na pessoa do policial Valentim, também a secretária de Educação e Cultura, pela realização do 7º ano de formatura do ProERD de Escalvado. Projeto bastante frutífero que tem ajudado nossas crianças e adolescentes a não se desligarem, não se desvirtuarem do bom caminho. Eu gostaria de requerer, então, a expedição de ofício à secretária e à Polícia Militar, fazendo uma menção do Poder Legislativo de congratulação. Ofício deferido. Muito bem. Eu gostaria também de falar rapidamente sobre as minhas indicações de hoje. Todos nós sabemos o abandono que o nosso clube vem enfrentando. O prédio está bastante prejudicado, abandonado e agora invadido por pessoas
sem qualquer autorização até onde a gente sabe, e trazendo risco para a comunidade, para a população que mora nas imediações. Então aqui o meu pedido é para que o prefeito, através da Secretaria da Promoção Social, possa fazer uma triagem com relação a essas pessoas que estão vivendo ali, certamente em condições precárias, porque energia elétrica não tem mais, há uma precariedade de toda forma no local. Então, antes que nós tenhamos mais uma vigor, é preciso uma providência. E poderia começar essa providência pela Secretaria da Promoção Social, fazendo uma triagem, detectando o que está acontecendo. Também recebi uma solicitação da empresa Royal Canin, que pede a regularização do trânsito em duas ruas que estão nas suas imediações e que são bastante usadas pelos funcionários e também por veículos de fornecedores e veículos que transportam os produtos acabados da empresa. São questões simples, de solução muito rápida e de não muito dispêndio econômico, de maneira que eu entendo que o Poder Executivo poderá estar atendendo este pedido. Então, aí estão os registros para que o prefeito possa tomar as providências. Mas eu gostaria também, nessa sessão, de dizer que eu fico assim bastante preocupado com o discernimento, ou com a falta de discernimento do vereador Exposito, quando eu ouço ele falar aqui em transparência, em quantidades exacerbadas de empenhos produzidos nessa administração. Quando nós sabemos que a administração dele havia um gasto exagerado, extremamente exagerado, no uso de telefones para assuntos pessoais. Na administração dele, havia empenhos e há empenhos aos montes, com churrascaria, onde ele comia todos os dias. Uma delas ali perto de Santa Rita, onde um veículo foi visto e fotografado, um veículo da prefeitura em atitude suspeita. Então, é difícil ouvir essas coisas, tamanhas bobagens partindo dele, que nunca preservou a transparência. Eu, algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade... mais uma coisinha que eu quero dizer, essa eu preciso. Ele diz aqui que dará ao Henrique o título do pior prefeito da história de Descalvado. Esse título ninguém tira do Exposito. Ninguém. Ele pode ficar tranquilo que esse é dele e ninguém tira. Mas eu quero dizer que o vereador, há poucas sessões atrás, me imputou a prática de crimes, falou em lavagem de dinheiro, apresentou fotos, fez aqui uma falação que nem ele sabia do que estava falando, porque os seus asseclas querem ver o circo pegar fogo, e ele gosta de pegar fogo, e vocês vão ver por quê, fala bobagem. Mas ele terá a oportunidade de provar na ação que eu já propus, e vou dar a ele a oportunidade de fazer prova daquilo que disse aqui. Mas eu gostaria de mostrar para vocês o que é a prática do crime, o que é a prática da fajutagem. Então, nós temos aqui, o vereador Exposito, todo mundo sabe, há pouco tempo, invadiu a Santa Casa, ofendeu médicos e enfermeiras, chamou o pessoal de assassino, agrediu verbalmente, foi contido porque ameaçou a matar o médico, enfim, várias situações ele ocorreu e a justiça está tomando as providências. E marcou uma audiência para o dia 12/11, está aí a intimação, nós estamos preservando o nome de algumas das pessoas que são vítimas. E no dia 12 às 14 horas, o vereador Exposito foi intimado para uma audiência. Muito bem. Na sequência, o vereador Exposito apresenta, um dia antes da audiência, esse atestado médico, dizendo que ele deve permanecer em repouso por 3 dias.
Ele foi buscar lá na Santa Casa de Misericórdia de Porto Ferreira, porque aqui ninguém daria. Então ele foi lá convencer alguém de lhe dar um atestado médico. Eu estou também preservando o nome do médico, que ele pode ter induzido a erro e amanhã poderá responder um processo. Aí ele coloca lá, no atestado, a queixa dele era a CID-I-10. A CID-I-10, mais uma. Diz lá, CID-10, hipertensão essencial primária. Então ele estava com hipertensão, não estava bem, levou o atestado médico ao juízo, 3 dias de afastamento. Mas algumas horas após a audiência, nós temos, olha a situação do sujeito, algumas horas após a audiência, ele num bar, público, visto por todos, mango assado, fazendo um positivo, zombando da justiça, né? Pode seguir. Aquele copo ali, para os frequentadores do bar, diz que se serve Campari naquele copo que tem um símbolozinho, né? Campari, conhaque, eu não conheço muito de bebida alcoólica. Mas, tem mais alguma? Então nós temos essa situação. Isso é crime. Isso é crime. Obstruir a justiça, o trabalho da justiça, fraudar o processo, levar falsa notícia ao judiciário é crime. O vereador estava, olha a situação, o vereador estava doente nesse dia só para não ir à audiência, mas algumas horas depois estava lá no bar, à vista de todos. Essas informações serão encaminhadas todas, estão registrados horários, datas, serão todas encaminhadas ao Poder Judiciário para que providências sejam tomadas, porque isso é brincadeira, isso é zombar das pessoas, isso é zombar do povo. Isso sim é a prática comprovada do crime. Agora, ele que se justifique, ele que se explique, mas que ele estava de licença médica, estava. E ele pode ter colocado o médico numa situação difícil, porque ele deu um atestado. E olha a astúcia dele, foi buscar lá em outra cidade. É lamentável isso, né? Quando a esperteza é demais, vira bicho e come o homem. É por aí, é um kamikaze esse vereador. Eu quero também dizer aos senhores, e na semana que vem eu complemento, vou dizer mais uma vez, eu já disse outra vez, uma outra ocasião. Eu não tenho medo de ameaças. Eu não tenho medo de homem. Eu tenho receio de bandidos. Isso me causa preocupação. Eu, mais uma vez, fui ameaçado, tive minha integridade física ameaçada. Mais uma vez, querem amedrontar meu filho. Isso já aconteceu no passado. Está acontecendo de novo. As investigações já começaram a partir desse boletim de ocorrência. Então se cuidem, porque os senhores têm a mania de fazer a coisa errada e deixar rastro. Esperem que nós vamos chegar lá. Eram essas minhas palavras. Próximo vereador, Vic Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Em nome da Unicastelo, e aqui tem um colega, né, um professor, eu agradeço a homenagem do Rice, do Guto, né? Realmente a universidade, ela tem esse caminho que é divulgar o trabalho e colocar em algum momento do semestre essa ligação entre a pesquisa que é feita e a comunidade. É isso que aconteceu hoje lá, né? E o que aconteceu também semana passada aqui, com a Semana Jurídica,
que me homenagearam, né, por ser um professor de 13 anos da escola já. Eu agradeço bastante, agradeci no momento, agradeço novamente. Bom, agradeço também o convite e a participação na formatura da ProERD. A ProERD é um programa, como foi dito aqui, de sucesso. Acho que estavam sendo formadas muitas crianças, era muito grande a quantidade de crianças, e eles são preparados para enfrentar a droga, né? Dizer um não quando se oferece a droga. São motivados, a Polícia Militar está ali incentivando a iniciativa deles, e a gente agradece então por todo esse empenho da polícia, dos pais também, né, que faz o tripé, polícia, pai e escola, para que essa criança não entre nesse caminho errado que é das drogas, porque dificilmente depois se sai delas. Eu vou comentar algumas respostas que eu recebi do Executivo. Alguma delas me agradou bastante, uma delas me agradou bastante e duas nem tanto. A primeira delas, com relação ao curso de manutenção de computadores. Eu fiz um pedido aqui semana passada ou retrasada, que a Prefeitura montasse um curso de manutenção de computadores e nós, munícipes, cederíamos os nossos computadores parados em casa. Acho que todo mundo tem computador parado em casa. No meu escritório eu tenho vários. E isso virou um lixo eletrônico. Então, que a Prefeitura utilizasse esse material, criasse um curso, os computadores poderiam ser restaurados e doados para a entidade. Eu recebi a notícia da professora Ruth, secretária da Educação, de que ela vai criar realmente esse curso já para o ano que vem. Me parece que de imediato o Senai está se propondo a montar esse curso, e no segundo semestre na escola, no Centro Paula Souza. Agora, recebi duas notícias aqui que não me agradaram. A primeira delas é com relação a despesas de viagens. A gente tem reclamado que a Prefeitura não informa quanto se gasta com viagens do prefeito e dos secretários. O que se sabe é que é um gasto elevado. O prefeito já por 2 vezes fez críticas em jornais porque eu estou reclamando da viagem, mas não me manda o relatório, até hoje não mandou nada. Aí eu recebi agora uma notícia da Procuradoria que eu devo buscar a documentação lá na Prefeitura. Tá bom, eu vou lá então, semana agora que vem, essa semana, buscar a documentação. Espero que me forneçam, né? Era tão fácil tirar cópia e mandar para a gente, que é uma obrigação nossa. Eu não quero criar caso com ninguém, eu quero apenas fiscalizar o gasto. Mas há essa dificuldade. Se há dificuldade, isso me sugere que há alguma coisa errada, né? Se não tiver dificuldade é porque estava tudo certo. Muito bem. Outra resposta que eu não gostei foi da diretora da saúde sobre mamógrafo. Ela diz que o mamógrafo não é preciso em Descalvado, que Descalvado não tem fila para uso do mamógrafo e que São Carlos e América Brasiliense já atende adequadamente. Ainda que assim o seja, eu acho que, ainda que seja uma mulher que precisasse na nossa cidade, eu acho que é necessário ter uma mamógrafo em Descalvado. Porque não é possível que as mulheres de Descalvado tenham que se deslocar para São Carlos e América Brasiliense para poder utilizar o mamógrafo. É uma viagem à toa, cansativa, gasta-se um dia todo para um exame que é rápido e simples. Então, eu volto a insistir nessa aquisição do mamógrafo. Não sei se a gente consegue nessa administração, porque tudo ali é difícil, nada se consegue de bom, né? Consegue-se o que é errado, mas enfim, vamos esperar. Das minhas proposituras, eu fiz aqui uma que é com relação às festas de Natal, para que a Prefeitura já organize a ornamentação das ruas e praças, não só as centrais, mas também as no bairros. Nessa época o comércio fica aberto até mais tarde, as famílias saem às ruas,
E é importante ter bastante iluminação, segurança, praças bonitas, iluminadas, bem conservadas. É isso que eu peço. O ano passado, retrasado, não me lembro quando, que o CAL estava lá à frente do esporte, eu lembro que ele sozinho fez os enfeites e colocou na praça, no Jardim Novo. Sozinho, sem gasto nenhum. Ele foi lá montando, me chamou até um dia, fazia a montagem, estava lá sozinho, soldando as peças. Então, o gasto é mínimo para esses eventos, para esses ornamentos. A segunda moção que eu faço é homenageando os cientistas da USP, que hoje apenas é uma deliberação. Eu estou deixando a aprovação em plenário, eu sei que todos os vereadores vão aprovar, para uma outra oportunidade, porque eu gostaria que os cientistas da USP viessem aqui em Descalvado receber essa homenagem. Eu imagino que é a primeira Câmara que homenageia esses cientistas. São pessoas do mais alto interesse humanitário. Fazem um remédio que o custo é de 10 centavos. Poderia ser vendido a 50 centavos. E resolve grande parte do diagnóstico do câncer. Como eles me disseram, eu fui lá conversar com eles. Só é difícil o tratamento quando está muito avançado. Aí fica difícil. Mas quando está ainda acessível o tratamento, essa pílula resolve realmente. Então, gostaria que eles viessem aqui proferir palestra para a gente e nós vamos homenageá-los por essa iniciativa, por essa conquista, um trabalho que vem desde o ano 1990 sendo feito e agora conseguiu seus resultados. Então, são duas proposituras. Eu aproveito aqui, senhor presidente, para fazer a terceira. A terceira com relação a esse ato de terrorismo, esse ato negativo, né, que assustou a todos nós, mesmo distante da França, um ato impensado, um ato absurdo contra toda a humanidade, não foi só contra os franceses. Um ato que se pratica dessa forma é contra qualquer pessoa, contra qualquer vida. E nós temos aqui em Descalvado empresas que têm ligação com a França. Temos a Royal Canin e várias outras. Então, eu peço que nós façamos aqui, senhor presidente, uma moção de apoio e solidariedade ao povo francês. Essa moção vai ser feita por nós, vereadores, dirigida à Embaixada da França em Brasília, de solidariedade e apoio ao povo francês por essa situação crítica que eles passam hoje lá na França. O senhor é a moção? O senhor quer um ofício? Um ofício, mas pode ser moção para que todos nós assinemos, né? Mas a moção ela tem um trâmite, né? Assim. Ela não pode ser feita pela mesa, né? Certo. Aí o senhor faça para a próxima sessão. Sim. Agora, se for ofício, eu defiro. Eu acho que porque ofício é só o presidente que assina. Eu acho que podia ser moção, né? Assim todos nós assinamos. Até acho que é mais... quinta-feira, às 4 horas da tarde, o senhor faça certo. A moção, aí ela dá entrada segunda-feira. Tá, ok. Aliás, foi uma sugestão até de um cidadão descalvadense. Muito bem, só terminando, já está no horário, com relação ao reajuste salarial. Amanhã será a terceira mesa redonda com relação ao reajuste salarial. Nas duas vezes anteriores, em agosto e outubro, o senhor prefeito não se dispôs a dar nenhum reajuste para o servidor, reajuste zero. Diante do fiscal do trabalho, ele se impressionou um pouco e pediu que o senhor prefeito viesse com uma proposta agora para amanhã, porque se não vier, o caso vai acabar na justiça, e o senhor prefeito, achando que talvez vai se safar dessa, vai ficar muito pior, porque hoje ele pode negociar e talvez dar um reajuste parcelado, alguma coisa assim, escalonado, mas na justiça vai ter que pagar desde maio de 2015 até o dia que for condenado. Vai cair no colo dele uma bomba séria. Então, se ele acha que está fácil assim, vai ficar pior depois. Então, eu espero que a sua assessoria
se sensibilize, vá para lá amanhã às 10 horas, eu vou estar presente lá, defendendo o servidor, vá para lá amanhã com uma proposta honesta, justa, porque, como eu sempre digo, o servidor é o maior patrimônio que a prefeitura tem. Se o senhor prefeito não prestigiar nem o servidor, nem o funcionalismo, ele não tem mais nada para tocar o município. Então, amanhã nós nos encontraremos lá na Delegacia do Trabalho em São Carlos e depois nós comunicamos o que houve na reunião. Obrigado a todos, boa semana. Próximo orador, Rubens Algarte de Resende. Senhor presidente, senhores secretários, novos colegas, imprensa, público, boa noite. Ocupo a tribuna hoje, em primeiro lugar também como meus antecessores, parabenizando o pessoal da Polícia Militar pelo PROERD, pelo sucesso desse enclave que eles batalham há anos. Eu acompanho o trabalho desde lá de trás, 2000 e pouquinho, com a Soldado Guerra, fazia um trabalho excelente com os alunos, com as crianças que se aposentavam. E hoje foi muito bem substituída pelo Cabo Valentim. Então deixo aqui o meu parabéns à Polícia Militar por tudo que eles fazem com as nossas crianças no município. A noção de cidadania que eles passam para as nossas crianças. E eu espero que os pais, os familiares em casa, continuem esse trabalho que eles realizam no PROERD. Essa noite eu ocupo a tribuna para pedir às comissões que vão analisar um projeto que eu estou entrando na casa. Hoje ele entrou para deliberação. É um projeto simples, mas que eu acho que vai ajudar muito a população. O que a gente tem visto hoje, o número crescente de pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância a glúten, pessoas diabéticas, e chegam nos supermercados, nos locais de conveniência, e não sabem que tipo de produto comprar, aonde encontrar aqueles produtos que precisam. Em várias cidades já está sendo designado que nos supermercados, nessas lojas de conveniência, tem um setor próprio, específico, para esse tipo de alimento. Vai facilitar muito a vida dessas pessoas que necessitam desse tipo de comida. E então estou aqui entrando, peço que as comissões analisem com muito carinho e que a gente consiga votar esse projeto semana que vem, que eu acho que é muito benéfico à população. Então vai ser colocado um setor próprio no supermercado, não precisa ser nada grande, tá? Pode ser uma simples prateleira, se o supermercado for pequeno, mas simplesmente com esses tipos de produtos destinados a essa população que necessita. Outra coisa que eu também coloco na noite de hoje é que cada vez mais me preocupa a saúde do cidadão descalvadense. A gente vê a Santa Casa faltando medicação. Para os pacientes internados, eu internei um paciente de convênio essa semana, passei um medicamento, chega lá, doutor, esse medicamento não tem. Substituo, dá um dia, doutor, o medicamento acabou. Então, acho que todos, o poder público, a Irmandade, o provedor, quem quer que seja, tem que sentar e pensar acima de tudo no cidadão, naquela pessoa que está lá e que precisa ser bem tratada, precisa ser bem cuidada e não tem culpa nenhuma do que está acontecendo nos bastidores desse enclave, dessa batalha que a gente vê no dia a dia. A população não pode pagar o pato. Então, eu espero que tenham bom senso e que hajam com determinação para resolver esse problema que a gente tem visto acontecer na nossa Santa Casa. Da mesma maneira, também fui procurado aqui, como outros vereadores já colocaram, em relação aos planos de saúde. Eu já tinha batalhado nessa tribuna quando o convênio era o São Francisco. Eu dizia que era um absurdo que o São Francisco se negasse a atender aqueles funcionários adoentados que estavam afastados e também aqueles aposentados. Mudou o convênio, hoje não é mais São Francisco, hoje é Unimed, e fui procurado novamente por funcionários da prefeitura dizendo a mesma coisa, que estão querendo retirar o convênio das pessoas aposentadas, das pessoas adoentadas, das pessoas afastadas. Eu acho que o momento mais difícil da vida de uma pessoa é quando ela não consegue produzir, quando ela é obrigada a ficar numa cama deitada. Acho que isso é muito difícil. Eu acho que é nesse momento que a gente deve prestar solidariedade, ajudar a tirar um pouquinho essa pessoa desse momento difícil e não acabar de afundá-la numa cama, onde quer que seja. Então eu peço que a prefeitura, mais uma vez, pense com muito carinho, reveja essa posição.
essa posição. E pensem nisso. Os que fazem isso hoje podem estar numa cama amanhã e precisar exatamente da mesma coisa. Eu já vi muito. A nossa vida é uma roda. Hoje a gente acha que está por cima, amanhã a gente está por baixo. E vai ser assim o tempo inteiro. Então eu peço que todos pensem com muito carinho e se resolvam essas pendências. Não prejudiquem aquele que já está prejudicado. Depois de tanto falatório aqui também, eu fiquei pensando ali na cadeira, em relação a outro assunto. A gente escuta denúncia desse governo, denúncia do outro governo, denúncia do governo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Que irregularidade disso, suspeita sobre isso. Será que isso não vai acabar nunca? Será que não vai acabar nunca? Será que a gente nunca vai conseguir ter um governo que realmente ninguém chega aqui e fala, está com suspeita de roubalheira? Está com suspeita de corrupção? Será que é utopia, é sonho isso? Será que nunca vai acontecer isso? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que deixar no ar. Presidente, não há mais oradores inscritos. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Projeto de lei número 27/2015, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas, regula o procedimento para aplicação do artigo 1276 do Código Civil, Instituto do Abandono e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Sob a análise da Comissão de Justiça e Redação, sou de parecer favorável à tramitação do veto ao projeto de lei 27/2015, em 16 de novembro de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Reitero meu parecer exarado nesta comissão por ocasião da votação do projeto em 21 de nove de 2015, sou pelo acolhimento do veto ao projeto 27/2015 de iniciativa do Poder Legislativo, em 16 de 11 de 2015, vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Comissão de Obras e Serviços Públicos, sou de parecer favorável ao veto, por não informar quantos móveis estão em situação de abandono pelos proprietários ou em processos judiciais. 16 de novembro de 2015, vereadora Ana Paula Peripato Guerra. Sou de parecer contrário ao veto, por entender que o projeto apresentado pelo vereador José Augusto Cavalcante Navas oferece ao prefeito plenas condições para resolver problemas antigos no que tange ao abandono de imóveis, atestado ainda que o projeto se baseia no Código Civil Brasileiro. 16 de 11 de 2015, vereador Anderson Exposito. Sou de parecer contrário ao veto do projeto de lei 27/2015, em 16 de 11, vereador Argeu Donizete Rischini. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Sob a análise da Comissão de Orçamento e Finanças, entendo que o presente projeto de lei 27/2015, veto, está apto à tramitação. Porém, adianta a minha discordância ao veto do senhor prefeito, visto que o objetivo deste projeto visa a maior conservação dos espaços urbanos de nosso município. Em 16 de novembro de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco, de acordo, vereador Argeu Donizete Rischini. Oradores inscritos, favorável ao veto, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Senhores vereadores, eu gostaria de fazer a justificativa do meu voto pelo acolhimento
do veto, porque essa matéria foi amplamente discutida na sessão do dia 21 de setembro de 2015, quando o projeto foi apreciado pela Casa. Eu entendo, respeitado os pareceres contrários, eu entendo que o projeto contém vício de iniciativa. E aí é importante que os vereadores estejam atentos a isso. A ideia, eu já disse naquela ocasião, a ideia é boa, a ideia realmente, eu já falei isso para o vereador Guto inclusive, realmente a ideia é boa e esse projeto, uma vez aprovado, traria para o município a solução de algumas situações, né? Hoje, com evidência que eu tenho visto discutir aqui, são duas. A Vigor e mais um imóvel no Jardim Bela Vista, né? Muito bem, talvez o nosso clube entrando aí na mesma linha de direção. Então a ideia é boa. Eu entendo que o prefeito deveria encaminhar o projeto de lei para a Câmara, né? Da forma com que o vereador Guto apresentou, e acho que ele recebeu algumas emendas, na composição que a Câmara preparou. Entendo que o prefeito deva fazer isso. Só não dá para aprovar o projeto aqui, aliás, ele foi aprovado, né? Porque há um vício constitucional. Não pode partir do vereador, no meu entendimento, essa propositura. O projeto cria despesas e normatiza questões que são restritas do Poder Executivo. Então não pode, às vezes nós vamos aqui falar, mas a ideia, você não disse que a ideia é boa? Eu reafirmo, a ideia é boa, né? Como outras aqui foram trazidas, mas não puderam ser aprovadas, porque há o vício da iniciativa. Aí aprova o projeto, derruba-se o veto, por exemplo, né? Há a possibilidade dele ser derrubado hoje. E o prefeito não consegue colocar a lei em prática. Aí vem a ação direta de inconstitucionalidade. Enquanto isso, a lei não é colocada em prática. Vai se discutir isso por tempo e tempo. E nenhum benefício, o benefício acaba não atingindo a comunidade com a presteza que se deseja. Então, na minha visão, a derrubada do veto, a derrubada do veto é prejudicial. O veto, uma vez acolhido, uma vez aprovado, a lei que está aprovada de forma irregular volta para a prefeitura e vamos cobrar o prefeito para que ele encaminhe o projeto de lei para ser aprovado. Aí, sem vício de iniciativa, sem expor qualquer um de nós, vereadores, a uma ação de improbidade administrativa amanhã. Eu disse, e vou dizer de novo, eu disse naquela sessão de setembro, vou dizer outra vez, uma vez aqui, vamos dizer que o prefeito sancione o projeto. Faz a desapropriação, a desocupação de determinado imóvel. O proprietário alega vício de inconstitucionalidade na lei. E a prefeitura já praticou despesas. Quem assume isso? Quem assume esse prejuízo? Se houver o decreto de inconstitucionalidade depois, quem é que fica com esse prejuízo? Então é preciso pensar. A ideia é boa, a ideia é boa. O projeto deve se transformar em lei? Deve se transformar em lei, mas pelas vias legais, desde que ele não traga vícios. Então, essa é a minha opinião. Por essa razão, eu vou votar a favor
do acolhimento do veto do Poder Executivo. Orador inscrito contra, José Augusto Cavalcante Navas. Bom, como autor do projeto, é claro que eu preciso me manifestar contrariamente ao veto que o prefeito impôs sobre essa proposta que nós fizemos de lei ao município. Isso tem sido debatido por mim já ao longo de algum tempo, quem acompanha as sessões da Câmara sabe, e nasce, como o Edevaldo falou, da preocupação com o prédio da Vigor. Porém, existem tantos outros na mesma situação que a Vigor. Aqui eu coloquei fotos daquele ex-mini-mercado do bairro Bela Vista, onde funcionou o mini-mercado, onde eu fui fotografar e não consegui chegar nem perto da porta por conta do mau cheiro que vinha lá de dentro. Os vizinhos convivem com esse abandono há mais de 20 anos. Também a questão da Zula, agora do próprio nosso clube, questões onde vereadores sobem aqui para pedir providências para a prefeitura e nós não estamos amparados por uma legislação municipal. Eu entendo as palavras do vereador Edevaldo, mas ainda coloco aqui, cabe aos vereadores formular a lei. E se o prefeito assim quisesse, ele poderia sancionar, pois no município de Araraquara aconteceu a mesma coisa. O projeto nasceu da Câmara de Vereadores e o prefeito sancionou, fez funcionar e está dando muito certo. Um shopping de Araraquara abandonado seria encampado pelo Poder Executivo de Araraquara. Aí apareceram os donos dos imóveis. Aí eles apareceram porque viram que ia perder. Tem horas, Edevaldo, que ele precisa ter peito e não mostrar que tem medo de ninguém, quando o benefício é para a população como um todo. A gente vê a preocupação dos vizinhos desses locais, que estão lá vendo mortes acontecerem dentro desses locais e tantos outros prejuízos que eles acompanham dia e noite. Eu abracei essa bandeira e vou até o final com ela. Pode ser que hoje o prefeito ganhe novamente na votação. E eu quero deixar os colegas muito à vontade para apreciar esse veto do prefeito. Se vocês entenderem do discurso do Edevaldo que seja dessa maneira, votem a favor do veto e contra o meu projeto. Não tem problema, eu não vou me dar por vencido. Pois não, vereador? Eu não me darei por vencido, porque ele precisa ouvir. Quando, na verdade, esse projeto não onera a prefeitura em nenhum centavo. Pois não, vereador? Eu concordo com o senhor em parte, eu acho que o seu projeto é um bom projeto. Tá? A partir do momento que foi arguida a inconstitucionalidade dele, para nós ficamos numa situação difícil, pela parte legal. Claro. Nós somos obrigados a seguir a parte legal. Eu proponho aqui, mesmo que o seu projeto for derrubado, for acatado o veto, que o senhor faça um anteprojeto igual, copie, o senhor vai ter o apoio e vamos pressionar para que o prefeito torne isso lei. Então é isso que eu sugiro ao senhor. Obrigado, vereador. Eu falaria isso em seguida. Se for apreciado e colocado em prática o veto do prefeito, amanhã mesmo estarei protocolando o anteprojeto, que é uma outra forma de indicação que segue para o Executivo para ser colocado em prática. Foi muito bom ouvir do vereador Edevaldo, do vereador Rubens, o comprometimento deles em pedir ao prefeito que faça isso se tornar lei. E o mesmo, se o presidente me permitir, gostaria de perguntar à vereadora Paula, se a senhora também é capaz de nos ajudar, o vereador Risse. Com certeza. Muito obrigado. Eu digo-se o nome desses vereadores porque foram contrários ao projeto naquela ocasião, na qual eu entendo também, não estou questionando, aqui predomina a democracia, mas preciso do apoio dos senhores junto ao Executivo por fazer com que o prefeito torne isso lei. Porque, como foi dito aqui, a ideia é boa, o Risse sempre diz isso, de buscar projetos que dão certo em outros municípios, eu aprendi e tenho feito isso também, e esse de Araraquara deu muito certo. Está aqui. Viu, Edevaldo? O procurador, o prefeito tem aqui, ó, Araraquara, eles me mandaram tudo. Desde quando saiu da Câmara, os pareceres, a lei enquanto projeto, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, tudo está aqui. É só ter a vontade de fazer. Eu apresentei porque o prefeito não havia tomado nenhuma providência em relação a isso.
porque o prefeito queria gastar 700 mil para desapropriar uma área. Aí também não, sendo que nós temos aqui meios para que isso seja feito de uma maneira que preserve o dinheiro, pois não, vereador Rice, que preserve o dinheiro dos cofres públicos e traga o mesmo benefício à população. Obrigado, papai, companheiro. Eu acredito que lá em Araraquara, a lei orgânica do município não compete com a nossa. E nós temos que respeitar, aqui, inclusive, o parecer da nossa procuradora, que ela fez em cima da lei orgânica do município. Agora, de Araraquara pode ser que ela seja composta de nova fórmula, que os vereadores possam lá estar elaborando o projeto. Mas eu já havia dito ao senhor que um anteprojeto de lei terá todo o apoio da Câmara Municipal. Agradeço, Rice. Tá bom? Muito obrigado. Mas parabéns pela iniciativa, obrigado. Que é válido, tá? Obrigado mesmo. Eu só queria dizer que, voltando à questão dos 700 mil, o prefeito, a imprensa na época, crucificaram os vereadores que rejeitaram a verba da educação para compra, dizendo que a gente não iria atender os vizinhos daquele local. Pelo contrário, se esse projeto já estivesse em vigor, fosse por minha iniciativa ou do prefeito, os mesmos 700 mil que ele investiria para comprar, ele investiria no local para adequar e ainda assim ser ressarcido com juros e correção pelo proprietário quando ele quisesse retomar aquela área. Então está aqui uma maneira criativa, uma maneira que a gente vê uma luz para resolver essa questão. O pastor Adilson sempre está aqui cobrando do nosso clube, o Dr. Rubens, o próprio Edevaldo hoje, que é um problema que a gente convive e a gente precisa dar solução. A Câmara, como eu disse, eu me apoiei em leis, é o que a gente pode fazer. Nós não temos outra iniciativa. Então que o prefeito possa estar acatando isso e amanhã, assim que abrir o protocolo, se caso for derrubado aqui, eu estarei protocolando um anteprojeto para que continue dando encaminhamento e a gente possa atender, sobretudo, os vizinhos desse local. Não precisa ter medo, porque o proprietário está resguardado em um monte de cláusulas aqui, para que quando ele entender, ele possa retomar o seu bem. Mas que primeiro, ele preserve a saúde, a segurança e a comodidade daqueles que são vizinhos aos seus prédios. É isso que eu peço. Muito obrigado a todos. Orador inscrito contra, Argel Rischini. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos no veto. Informo que o veto será considerado se obter o voto da maioria dos vereadores, portanto 6 votos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o veto integral ao projeto de lei 27/2015, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas. Os vereadores favoráveis ao veto integral permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Veto, assim, o veto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Assim, o projeto 27/2015 será arquivado. Emendas ao projeto de lei do Executivo de número 67/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Descalvado para o exercício financeiro de 2016, em única discussão e votação, sendo vedada a apresentação de novas emendas ou subemendas em plenário. Emenda número 1, de autoria do vereador Elton Antônio Venâncio, criando rubrica e acrescendo nela a dotação orçamentária no valor de R$170 mil para a rubrica 3.3.90.1400 de áreas civil da unidade orçamentária 0200201 da Divisão de Prevenção de Assistência Médica e Saúde, FMS. Em virtude disto, fica anulada parcialmente a dotação orçamentária da rubrica 33903900, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica da mesma unidade orçamentária referida acima. Senhor presidente, não há oradores inscritos na emenda número 1. Não havendo
mais oradores inscritos, coloco em votação a emenda número 1, de autoria do vereador Elton Antônio Venâncio. Os vereadores favoráveis à emenda, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Emenda número 2, de autoria do vereador Argeu Donizete Rischini, suplementa em R$ 620 mil a rubrica 3350-4300, subvenções sociais da unidade orçamentária 020201, Divisão de Prevenção de Assistência Médica à Saúde, FMS. Para tal suplementação, fica anulada parcialmente a rubrica 33903900, outros serviços e terceiros, pessoa jurídica da unidade orçamentária 021002, Divisão de Turismo. Senhor presidente, não há oradores inscritos na emenda número 2. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação a emenda número 2, de autoria do vereador Argeu Donizete Rischini. Os vereadores favoráveis à emenda, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda número 2, aprovada por unanimidade. Emenda número 3, de autoria da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, especifica sem alteração de valores que na unidade orçamentária 020201, Divisão de Prevenção de Assistência Médica à Saúde, FMS, em sua rubrica, outros serviços e terceiro, pessoa jurídica com valor de R$ 9.570.000, ficam desse expressivo montante R$ 60.000 destinado à realização de procedimentos de esterilização gratuita de cães e gatos, conforme pedido da Associação Protetora dos Animais de Descalvado, APAD. Senhor presidente, não há oradores inscritos na emenda número 3. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação a emenda número 3, de autoria da vereadora Ana Paula Peripato Guerra. Os vereadores favoráveis à emenda, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda número 3, aprovada por unanimidade. Emendas ao projeto de lei 68/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal, nos limites das possibilidades financeiras, conceder auxílio ou subvenções sociais na forma que especifica e dá outras providências em única discussão e votação, sendo vedada a apresentação de novas emendas ou subemendas em plenário. Emenda número 1, de autoria do vereador Argeu Donizete Rischini, dá nova redação ao artigo 1º do projeto de lei 68/2015, alterando o seu quadro 3º, intitulado Fundo Municipal de Saúde, conforme especifica. Senhor presidente, não há oradores inscritos na emenda número 1 do projeto 68/2015. Aqui. Coloco em votação a emenda número 1 do projeto 68/2015. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Emenda número 2 do projeto de lei 68/2015, de autoria do vereador Argeu Donizete Rischini, da nova redação ao fragmento de texto constante do corpo do projeto de lei 68/2015, para que onde consta total geral dos auxílios e subvenções no valor de R$ 6.219.225,84, passe a vigir com a seguinte redação: total geral dos auxílios e subvenções R$ 6.839.225,84,
R$1,84. Coloco em votação a emenda número 2 do projeto de lei 68/2015 do vereador Argeu Donizete Rischini. Os vereadores favoráveis à emenda permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade. Vereador Zé. Com as emendas aprovadas, agora o projeto de lei 67/2015, que trata-se da lei orçamentária, será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a redação final, dentro do prazo de 5 dias, retornando à discussão e votação na sessão ordinária seguinte. Projeto de lei do Legislativo em única discussão e votação, de número 36/2015, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas, insere no calendário oficial de eventos do município de Descalvado a festa da comunidade São Benedito, a ser realizada anualmente no mês de agosto, na semana que antecede o Dia dos Pais. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Sob análise da Comissão de Justiça e Redação, não vejo óbice a tramitação do presente projeto de lei número 36/2015, em 24 de agosto de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco, de acordo, vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Sou de parecer favorável à tramitação do projeto 36/2015, vereador em 14 de setembro de 2015, vereador Rubens Algarde de Rezende, de acordo, vereador Adilson Gonçalves. Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças. Sob análise da Comissão de Orçamentos e Finanças, entendo que o presente projeto de lei 36/2015 está apto à tramitação, aliás, fazendo justa homenagem a uma festa religiosa e à própria comunidade de São Benedito pela tradição e importância que representa a nossa cidade. 21 de setembro de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Acompanho o parecer do relator. 21 de setembro de 2015, vereador Argeu Donizete Rischini. Orador inscrito a favor, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Bem, eu agradeço o parecer dos colegas que foram exaurados nas comissões. Quero manifestar aqui aos representantes da comunidade que aqui estão, dizer que esse pedido partiu da coordenação da comunidade, visto que toda a comunidade católica tem a sua programação com o Dia dos seus padroeiros em diversas localidades da nossa cidade, muito bem frequentadas por sinal, não só no aspecto religioso, como cultural, e é o que a gente tem defendido aqui quando da oficialização de algumas datas no calendário municipal. Ocorre que a comunidade de São Benedito, uma comunidade quase centenária, né? Ali tem toda a sua história de uma igreja construída por escravos, uma igreja belíssima, pequena, mas muito bela, acomoda ali celebrações, o Terço dos Homens, que é um movimento que tem crescido muito em Descalvado, além das próprias celebrações da palavra, da missa, e de encontros da Renovação Carismática Católica, grupos de oração que acontecem lá às quintas-feiras e aos domingos. Eu dizia do calendário da comunidade católica porque o dia de São Benedito mesmo é no dia 5 de outubro, né? Porém, tradicionalmente em Descalvado, nós temos festas muito grandes que acontecem simultaneamente na mesma data, como a novena de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Mais recentemente, São Francisco de Assis, no bairro Ricardo César. Depois, na sequência, ainda no mês de outubro, São Judas Tadeu, que agora tem o status de quase paróquia, o que acaba por esvaziar as comemorações ao padroeiro em 5 de outubro. Como o vereador Ricci bem colocou, a festa de São Benedito é muito
tradicional na cidade. Ela já aconteceu em outubro, já aconteceu em novembro e já acontecia em maio, quando tinha ali a roda de samba e o pessoal que organizava. Porém, em maio, a comunidade também tem as celebrações dedicadas a Nossa Senhora em diversos lugares. Por isso, num caráter experimental, o Padre Elcio esse ano instituiu como a segunda semana de agosto. E a festa foi muito bem participada por toda a comunidade, né? Sendo ali no largo da Praça de São Benedito, onde a comunidade pôde fazer não só as suas vendas para poder angariar fundos para a reforma e restauração daquele lugar, que é um aspecto cultural muito importante, como também numa forma de lazer e entretenimento para os moradores ali das redondezas. Então deu muito certo, nós temos fotos que comprovam o sucesso dessa festa na semana que antecede ao Dia dos Pais, e atendendo então o pedido da coordenação da comunidade, foi então que eu apresentei essa propositura. Então eu acho que aqui nós vamos ter o voto unânime dos vereadores, né? E assim, dessa forma, a comunidade possa contar com o apoio do poder público para a realização dessa festa tão tradicional e que agora está numa nova data aqui em nossa cidade. Então fica aqui os meus agradecimentos às pessoas, aos colegas que vão votar a favor, aos pareceres colocados nas comissões, e desejar que a comunidade possa prosseguir com seus recursos, possa prosseguir acolhendo esses grupos que às vezes vão para lá por ser uma igreja pequena, mas que crescem numa extensão muito grande. Então fica aqui o meu pedido para que os colegas possam votar favorável, e eu peço que os representantes da comunidade permaneçam para que no final a gente possa fazer uma foto com todos os vereadores dessa casa. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos no projeto. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 36/2015, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Senhor presidente, foram inseridos na pauta os projetos de decreto do Legislativo de número 10, 11, 12, 13 e 14 de 2015. Por questão de ordem, eu peço então a votação em bloco desses mesmos projetos do decreto legislativo 10, 11, 12, 13 e 14. O pedido justifica-se pelo fato que todos esses projetos e decretos tratam de assuntos análogos. Coloco em votação o pedido da vereadora Ana Paula Peripato Guerra. Os vereadores favoráveis ao pedido permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Pedido aprovado por unanimidade. Assim, os projetos de decreto legislativo 10, 11, 12, 13 e 14/2015 serão votados em bloco. Abro o prazo de 30 segundos para que os vereadores escrevam ao projeto de decreto. Projeto de decreto legislativo de número 10/2015 concede título de cidadão honorário de Descalvado ao secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, sou de parecer favorável ao decreto legislativo 10/2015, de autoria do vereador Elton Venâncio, 16 de novembro de 2015, José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, vereador Vic Francisco. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, sou de parecer favorável ao projeto de lei número 10/2015, vereador Vic Francisco, de acordo, José Augusto Cavalcante Navas. Projeto de decreto do Legislativo de número 11/2015, concede título de cidadão honorário de Descalvado ao deputado federal, ao ex-deputado federal Devonir Ribeiro. Sou de parecer favorável ao projeto de decreto do Legislativo 11/2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas,
De acordo, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Sou de parecer favorável ao projeto de Decreto Legislativo 11/2015, vereador Vic Francisco, de acordo, José Augusto Cavalcante Navas. Projeto de Decreto do Legislativo de número 12/2015, concede título de cidadão honorário de Descalvado ao deputado estadual Orlando Morandi, autoria do vereador José Dias Bolcão. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, sou de parecer favorável ao projeto de Decreto do Legislativo 12/2015, 16 de novembro de 2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, sou de parecer favorável ao presente projeto de número 12/2015 do vereador Vic Francisco, de acordo, José Augusto Cavalcante Navas. Projeto de Decreto Legislativo 13/2015, de autoria do vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede título de cidadão honorário de Descalvado ao deputado estadual Pastor Adilson Rossi. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, sou de parecer favorável ao projeto de decreto do Legislativo 13/2015, em 16 de novembro de 2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, sou de parecer favorável ao presente projeto do Legislativo de número 13/2015, vereador Rubens Algarde de Rezende, de acordo, José Augusto Cavalcante Navas. Projeto de Decreto do Legislativo número 14/2015, do vereador Elton Antônio Venâncio, concede título de cidadão honorário de Descalvado ao senhor Adec Fonseca Lago. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, sou de parecer favorável ao projeto de Decreto Legislativo 14/2015, entendo como justa homenagem ao cidadão Adec Fonseca Lago pelos relevantes serviços prestados em nossa cidade, 16 de novembro de 2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, vereador Vic Francisco. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, sou favorável ao projeto de lei 17/2015, 16 de novembro de 2015, vereador Vic Francisco, de acordo, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Senhor presidente, ninguém se inscreveu. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação os projetos de decreto legislativo número 10, 11, 12, 13, 14/2015. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projetos de decretos aprovado por unanimidade. Inserido também na pauta o projeto de lei número 70/2015 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo permitir o uso de terceiros para instalação de bancos nos logradouros públicos. Emendas modificativas e aditivas ao projeto de lei 70/2015. Emenda modificativa 1. Altera da redação do artigo 2º do projeto de lei número 70/2015, a saber, artigo 2º, a instalação de bancos de concreto não implicará em custos para o município e a permissão de uso se fará a título gratuito, mediante chamada pública por prazo indeterminado, podendo o Poder Executivo promover a sua remoção quando estiver impróprio para o uso,
sem restituição para a empresa ou seu patrocinador. Emendas aditivas. 1. Acresce parágrafo único ao artigo 2º da seguinte forma. Artigo 2º. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá tornar público a quantidade de bancos e os locais disponíveis para a instalação dos mesmos, divulgando ainda a possibilidade de utilização do espaço para fins publicitários das empresas que manifestarem interesse. 2. Acresce ao inciso 5º ao artigo 3º, a saber, artigo 3º, inciso 5, responsabilizar-se-á pela conservação dos bancos pelo prazo de 1 ano. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2015, vereador Vic Francisco, José Augusto Cavalcante Navas. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazo para inscrição nas emendas. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra as emendas. Senhor presidente, não há oradores inscritos nas emendas. Coloque em votação a emenda modificativa número 1. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda modificativa número 1 aprovada por unanimidade. Coloco em votação a emenda aditiva número 1. Os vereadores favoráveis à emenda aditiva permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda aditiva aprovada por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Sou de parecer favorável ao projeto de lei 70/2015, desde que aprovadas as emendas em anexo. 9 de novembro de 2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, vereador Vic Francisco. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sou de parecer favorável ao projeto de lei 70/2015, sobre a instalação de banco nos logradouros públicos em 16/11/2015, vereador Ageu Donizete Rischini. Sou de parecer favorável ao projeto e suas emendas modificativas e aditivas em 16 de novembro de 2015, vereadora Ana Paula Peripaco Guerra. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazo para inscrição. 30 segundos para quem queira se inscrever ao projeto, a favor ou contra. Senhor presidente, não há oradores inscritos no projeto número 70/2015. Coloco em votação o projeto de lei 70/2015, de autoria do Poder Executivo. Em sua redação final, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eram essas as proposituras da ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais propositura para ser deliberada na ordem do dia. Comunico a todos que a 43ª sessão ordinária será realizada no dia 23 de novembro de 2015, segunda-feira, com início às 20 horas. Assim declaro encerrada a 42ª sessão ordinária de 2015. Obrigado, tenham todos uma boa noite. Eu peço aos vereadores que esperem para a fotografia junto com o pessoal da comunidade.